capítulo 5 de Atos. Versículo 1 diz: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que não mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia deste acontecimento. Amém. Tome o seu lugar, meu amado. A gente olha esse texto de Atos, capítulo 5, do versículo 1 ao 11, essa narrativa, e a gente corre o risco de pensar esse texto, que ele é apenas uma narrativa. A narrativa de um fato que aconteceu na igreja primitiva. Mas se a gente reler o texto com mais calma, a gente vai descobrir que esse texto ele tem detalhes que criam um complicador. É um texto difícil. Não é um texto fácil. Esse texto ele aproveita, ele traz para nós um evento que aconteceu
num culto, mas este evento que aconteceu num culto, que na leitura você viu aqui, produziu 2 sepultamentos. Esse texto, ele precisa ter, e ele tem algo, uma razão do porquê isso. Com muito temor e tremor, com desespero na minha alma, eu quero ter a ousadia de pensar esse texto, mas usando, numa linguagem da fotografia, uma grande angular, uma lente que amplia um pouco mais a nossa percepção para chegar nesse texto. Voltando algumas folhas de Atos, a gente começa no capítulo 1, fazendo para nós uma narração, uma apresentação da ascensão de Jesus após o seu ministério terreno. Capítulo 1. No mesmo capítulo 1, nós vamos ver uma decisão do Conselho de Jerusalém, dos obreiros, dos oficiais. Uma decisão equivocada, um equívoco. Observe que Atos está narrando os atos do Espírito Santo. É a gênese da igreja. Não a Assembleia de Deus, mas da igreja universal, da igreja de Cristo, da noiva. No capítulo 1, quando tem a ascensão e tem uma determinação que se deve estar buscando o Senhor, o texto vai dizer que eles fazem uma reunião e eles estabelecem uma preocupação. E a preocupação que eles estabelecem é um padrão que havia de 12 e que agora não tem mais 12. Agora tem 11, porque Judas tornou-se traidor, vendeu Jesus e cometeu o suicídio. Então eles fazem uma reunião após a ascensão de Jesus. Fazem uma reunião e decidem que vão escolher alguém. E o texto diz que Pedro toma a dianteira e diz: olha pessoal, nós temos que escolher alguém para ocupar o lugar. E fazem um sorteio. Utilizam uma ferramenta da razão humana. Estamos tratando da igreja gloriosa, mística, da igreja de Deus. E eles usam uma ferramenta terrena, humana, da tradição. E elegem um homem, um crente, um bom crente, chamado Matias. O texto caminha mais um pouco e chega então o capítulo 2. Capítulo 2, o Senhor concede o derramar do Espírito Santo. E o derramar do Espírito Santo é concedido para cerca de 120 pessoas. Mas talvez você lembre, e eu creio que você vai lembrar, que no advento da ascensão não havia 120. No advento da ascensão, você lembra quantos aproximadamente haviam que estavam vendo aquilo? 500 pessoas. É fácil matematicamente fazer uma conta simples de subtração. Ele disse para os 500, não foi dito para 120, disse para eles: fiquem em Jerusalém e me esperem, me aguardem, que vai ser concedido o Espírito Santo. 380 ficam pelo meio do caminho. 380. Cerca de 120
guardam a palavra e estão ali na posição, e o Espírito é derramado. Capítulo 3, nós encontramos dois desses seguidores, Pedro e João, que fizeram parte dos 12, que estavam no cenáculo, que estavam na eleição de Matias. Capítulo 3 conta para nós que ele agora, numa disciplina de oração, diz o texto que Pedro e João subiam ao templo à hora da oração. Uma rotina, um hábito, uma disciplina ministerial. Aí você conhece a narrativa do paralítico, que está ali pedindo esmola. Esse Pedro e esse João, esse irmão dessa igreja que começa, está no alicerce de não ter nada, porque Pedro era pescador, João era pescador, não pescam mais, pescavam por ganhar dinheiro, por trabalho, eles não têm mais esse trabalho. Então, quando dizem, olha para nós, não temos prata e não temos ouro, verdade absoluta, não tem dinheiro, eles não têm meio de se prover, então falam a verdade. Estamos aqui vivendo na dispensação do Espírito, não temos prata nem ouro, mas o que temos, nós vamos te dar. Então Pedro e João estabelecem ali, pelo Espírito, que o mover que vai fazer a igreja avançar, não passa pelo dinheiro, não é prata nem ouro. Essa não é a necessidade maior da igreja, embora seja necessária, mas essa não é a razão maior. A razão maior vai ser o que Deus tem para essa igreja. O que temos te damos, levanta e anda. E aquele homem é tomado por aquela palavra, levanta e começa a andar. No mesmo capítulo 3, vai acontecer algo. Veja que é um caminhar profético isso. Capítulo 3, quando eles ministram essa cura, e esse paralítico está andando, aí o diabo, de forma sutil, ele tenta levantar alguém para inflar o quê? O ego de Pedro e João. Tenta colocar eles no alto, na vitrine, transformar eles em os caras, em famosos. É escatológico o livro de Atos. Atos é mais que uma narrativa. Atos é uma escatologia viva, que não termina. Porque Atos 29 está sendo escrito hoje. Não termina. Atos é um livro que não se fecha. Atos é um livro que continua andando. Aí quando levanta a turma do é ele, vamos celebrar esse homem, vamos adorar esse homem, eles são os caras. O texto diz que Pedro, num discernimento concedido por Deus, não aceita aquela honra, não aceita aquele elogio, não aceita aquela fama, não aceita. Eles rejeitam aquilo. Não para com isso, nós somos iguais a vocês. O que aconteceu não foi porque nós somos especiais, foi Deus que fez. Por causa disso, capítulo 4, a adversidade vem. Presos vão enfrentar a prisão. O diabo talvez deve ter dito, teria sido melhor ter atitude. Hoje está muito em moda, politicamente correto. E quando essa praga entra na igreja, do politicamente correto, quando essa praga entra na igreja, ela é um câncer, ela é uma tragédia. Isso não é ilustração, isso foi um fato que aconteceu. Uma cidade aqui no nosso país, já contei isso aqui uma vez, que é um fato. A igreja, por acaso, a que nós fazemos parte, chamada Bleia, Assembleia de Deus, o pastor convidou o advogado da cidade, que era o mais conceituado, era o medalhão da cidade.
numa audiência na rua e falou assim: pastor, vou lá fazer uma visita. Pastor, vou lá domingo. Vou domingo na sua igreja. É fato, o próprio pastor que conta isso. Ele abriu o coração e contou. Passou a semana nos livros, nos seus compêndios, buscando palavras bonitas, empoladas, palavras que trouxessem peso, gastando latim, hebraico, não sei mais o que lá. O doutor, o eminente, causídico, chegou mais tarde, os diáconos, tudo para, vai chegar aqui o doutor fulano, traz ele para frente. O doutor chegou um pouquinho mais tarde e sentou logo lá no final, lá atrás da igreja. E quando o pastor já estava pregando e viu aquilo e não sabia se parava a pregação, mas manda trazer para frente, tem um lugar especial para ele. O doutor, não quero atrapalhar, vou ficar aqui mesmo. E ficou do lado de um irmão, naquele culto, daquela igreja, nível aquele nosso Jair que tinha aqui. E quando aquele pastor acabou de pregar aquele discurso bonito, empolado, ele pergunta: alguém nesta noite deseja aceitar Jesus ou fazer uma aliança com o Senhor, com o Emanuel? E ninguém levantou a mão. E aquele irmãozinho meio diferenciado falou assim: você é crente? Você é crente? Ele olhou para ele assim: não. Ah, não? Tu vai para o inferno. Tu vai para o inferno. O pastor não ouviu. O pastor só viu que aquele irmãozinho diferenciado disse para ele assim, conversava, ele só via o movimento dos lábios. E disse: meu Deus, há poder no teu sangue, queima esse moço, esse cara vai estragar tudo. E o irmãozinho disse: tu vai para o inferno. Acabou o culto, o advogado levantou e sumiu, foi embora. O pastor ficou a semana inteira preocupado. Ah, meu Deus, ele fez um escândalo, ele estragou tudo. 2 semanas depois, o doutor procura ele e diz: pastor, eu estou muito mal. Ele fala: meu querido, eu quero te agradecer, aquele domingo que você foi na igreja, o que você achou? Uma igreja bonita, e você entendeu bem a preleção? Ele, para falar a verdade, a única coisa que me marcou naquela igreja foi aquele irmão, aquela pessoa que sentou do meu lado. Aí o pastor: me desculpa, ele não bate bem na cabeça, ele tem... o senhor me desculpe, isso nunca mais vai acontecer. Ele não é bem, ele tem um problema, um pequeno probleminha mental. O doutor falou: não diga isso. Eu estou há essas 2 semanas praticamente sem dormir. O que ele falou para mim, eu não consigo mais conciliar o sono. A gente vai conciliar. O que ele falou para o senhor? Que eu vou para o inferno. Eu estou me conversando que eu estou indo mesmo. Eu estou achando que eu estou indo mesmo. Pastor, foi bom lhe encontrar. O que eu tenho que fazer para não ir para o inferno? O pastor se quebrantou e disse: meu Deus, eu sou um miserável. Eu estou aqui inventando um monte de história. E uma pessoa que eu reputo como perturbada mental foi quem marcou aquela vida. Veja, irmãos, Pedro aqui não aceitou a fama, vai preso. E vai discorrendo o texto, irmãos, e de repente vai contar para nós que a igreja, capítulo 4, versículo 23, que a igreja estava orando, intercedendo, clamando, e vai continuando o texto, e de repente vai contar para nós que a igreja é balançada pelo poder da oração. A igreja vai sofrer o poder da oração, e a igreja vai ser balançada. Capítulo 4, versículo de número 31. Olha o que diz esse texto. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus.
Observe que Atos vai contando para nós, Deus vai sinalizando para nós o que Deus tem para a igreja, o que Deus espera da igreja, o que a igreja deve ser. O que a igreja deve ser. Aí eu li nesta noite, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. Por quê? Esse texto está na Bíblia. Por que tem duas mortes aqui? Por quê? Que negócio é esse? Começar uma igreja e entra nos anais que Ananias e Safira morrem num culto e morrem trazendo oferta. Por que isso? Você vai entender isso quando você lê agora a partir desse versículo 31. Nós lemos aqui que a igreja agora está orando. Nós lemos aqui que o Espírito Santo desceu. Nós lemos aqui que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E nós lemos aqui que o lugar está tremendo e que tem intrepidez e que tem muito evangelismo. Agora olha só o versículo 32. Da multidão dos que creram, observe isso para entender capítulo 5. Da multidão dos que creram, você pode dizer comigo, diga assim: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Da multidão dos que creram. A multidão fala de um tecido social que é bem diferenciado. Tem gente nobre e tem gente pouco nobre. Tem gente de uma posição maior e uma posição menor. Todos estão no pacote da multidão dos que creram. Agora, a multidão dos que creram não se iguala pelo tipo de roupa que veste. A multidão dos que creram se iguala pelo coração e pela alma. Pelo coração e pela alma. Deus está estabelecendo, diga assim, marcos, diga princípios. Deus estabelecendo um formato, diz assim: olha, a minha igreja, ela é assim. Esses são os marcos. Da multidão dos que creram, era um. Então, essa multidão não é diferenciada pelo status, pela posição, pela cultura. Essa multidão não é diferenciada pela cor, por onde mora ou não mora. Essa multidão, ela se iguala no coração e na alma. E o coração e a alma eram um. Amém? Glória a Deus. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era o quê? Comum. Uma igreja que compartilha. Uma igreja que compartilha. 33, vamos. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia o quê? Abundante graça. 34, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto que os que possuíam terras... Eu queria agora ouvir a tua voz da leitura, vamos. Portanto, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Questions? Any question? Lembra? Alguma pergunta? Esse tempo não tem banco. O cofre não foi inventado ainda. Imagine o tamanho da tesouraria dessa igreja primitiva. Parou para pensar nisso? Então pense. Você sabe como é o meio circulante? É uma moeda. Não tem banco. Não tem banco. O texto está dizendo, volta ao 34. 34. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores, o quê? Ninguém passava cartão de crédito. Não existe cartão de crédito. Não existe talão de cheque, folha de cheque. Isso são volumes de moedas. Agora o texto diz que é uma multidão que está crendo e é muita gente que está fazendo isso. Trazia os valores correspondentes. Meu Deus, devia ter um setor lá que ia guardando, ia empilhando isso. Ia empilhando essas moedas, essas dracmas, esses talentos. Ia empilhando isso. Agora 35. E depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um
à medida que tinham necessidade. Então aquilo tudo era guardado naquele local e era distribuído para ajudar as pessoas daquela comunidade que precisavam. Segue o texto. José, a quem os apóstolos deram por sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse, ele não tem uma casa, ele tem o quê? Um campo. Qual é a dimensão, qual é o entendimento que você tem disso? O que é um campo? É uma área grande. O campo é uma área grande, vendendo um campo. Vendendo um campo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Se a gente pegar uma linguagem mais contemporânea, um Eugênio Peterson ou uma NTL, você vai, talvez, eu não li esse texto lá, mas imagino que vendendo uma fazenda. Vendendo uma fazenda, não é vendendo um terreno, é vendendo uma área grande. Então, você concorda comigo ou não? Que uma área grande, quando é vendida, ela tem um volume de quê? De muita o quê? Muita moeda. Muita moeda. Uma área grande, ela tem um volume de muita moeda. Então, diz o texto que ele vendeu uma área grande e trouxe o valor da venda e depositou aos pés dos apóstolos. Eu fico pensando nesse amado José, ele chegando ali com aquele volume enorme, porque veja só, antes está dizendo isso também, mas ele teve destaque. Por que teve destaque? Porque devia ser um campo muito grande e muita moeda. Vê que aquilo tudo e derramou aquela moeda toda aos pés no altar da casa de Deus. O nosso assunto hoje não é dinheiro, não se preocupe, é um assunto mais sério. Versículo agora, próximo texto, agora vamos para o capítulo 5. Diga comigo assim, entretanto. Capítulo 5, do 1 ao 11. É Deus estabelecendo um marco em razão do final do capítulo 4. Se não houvesse o capítulo 5, os 11 primeiros versículos, haveria margem, espaço, grava isso, irmãos, para que a turma que não se converteu ainda, ou até alguém que se converteu, mas não está ainda, se converteu pela metade, alimentar dentro da sua alma que igreja cristã, que igreja aqui que começa, que casa de Deus, é negócio, é business, é negócio. Vai ter espaço para isso. Porque nesse crescente, com outros Josés aparecendo, com certeza absoluta, vai alimentar no coraçãozinho de alguém, viu lá? Como é que tá? Olha, as pessoas trazem aquela montanha de moeda e vai botando, e vai guardando moeda, e vai guardando moeda. Não, eles botam numa sala ali, o negócio já deve estar até no teto de tanta moeda que tem. Aí entra o capítulo 5, para fazer um diferencial, e para dizer para mim, e para todos nós, como é que Deus vê isso. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, e sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração,
para que mentisses ao Espírito Santo. Se o texto está dizendo no capítulo 4 que várias pessoas fizeram isso, e em nenhum deles outros essa palavra foi colocada, significa que Ananias e Safira, e eu vou começar por Ananias, ele imaginou a seguinte coisa: sabe uma coisa? Essa turma que está fazendo isso está ganhando conceito. E para ganhar conceito na igreja, a gente tem que chegar com valores. Então, como eu tenho algumas propriedades, vamos vender. Vem cá, mulher. A gente vende por 100 e vamos entregar 30 e vamos dizer que vendemos por 30 e a gente guarda 70 conosco. Porque aí eu conquisto conceito. Eu conquisto uma posição, eu conquisto, olha, um destaque. Aí Deus estabelece aqui, irmãos, que Ele não é Deus de negócios. Eu vou fazer uma pergunta para você: o que você prefere, ganhar 50 prata ou não ganhar nada? Que isso? Ela não entendeu a colocação. Ora, é lógico que você vai dizer: eu quero ganhar 50. É lógico. O que você prefere? Olha, você pode ganhar nada ou pode ganhar 20. O que você vai dizer? Eu quero ganhar 20. É lógico. Quem assistiu o Luciano Huck aí essa semana, o cara já tinha ganhado 100 mil. Aí veio uma pergunta difícil: 150 mil. Se acerta, ganha. Se não acerta, perde o que ganhou. Volta lá para trás. Fez a pergunta. Ele pensou. Pergunta a tua noiva, a tua esposa lá. Ela: filho, se tu não está 100% certo da resposta, não arrisca não, porque já chegamos com 100. Mas se eu acertar, eu ganho, vou para 150. E se perder? Sai de mão vazia? Sai com menos da metade? Não faz isso não, não brinca assim não. É melhor parar. Ele pensou bem: eu vou parar. Já tem 100 certo na mão. Eu não vou arriscar perder isso. Qualquer um pensaria assim. Irmão, se a igreja fosse negócio, se a igreja não fosse algo de Deus, Pedro diria assim: Ananias, eu sei que você está mentindo, eu sei que foi mais, mas pelo menos entrou isso, pelo menos entrou 30, é melhor do que nada. Eu sei que tu vendeu por 100, tu trouxe só 40, mas 40 é mais que nada. Tá bom. Ó, fingir que eu não sei que tu vendeu por 100. Mas tá bom, deixa quieto isso, porque entrou 40. Irmãos, aquilo foi tão sério para Deus, que aquele cidadão foi morto naquele momento. Porque Deus quer estabelecer, e estabeleceu ali um princípio, para que ninguém crie uma deformação dali para frente. Diga comigo assim: igreja não é negócio. Igreja não é negócio. Igreja não é negócio. E todo mundo que entrar nesse caminho vai ficar no meio da estrada. Igreja não é negócio. Se você perguntar a qualquer pessoa na rua: estou dando aqui 50 reais. Você vê o Silvio Santos: quem quer dinheiro? Quem quer aviãozinho? Irmãos, até eu, se for lá, vou querer pegar, meu irmão. Ou você não? Hein? Você não vai querer? Ah, pastor, eu fui no Silvio Santos, ele perguntou: quem quer? Falei: eu não quero. Aí vem aquele 50. Sai daqui, quero não. Lógico que você vai querer pegar. Lógico. Pelo menos vai tomar um milkshake, sei lá o quê. Você vai querer pegar sim. Deus está estabelecendo que igreja, antes de qualquer situação financeira, monetária, é o coração que vai falar com Deus. Irmãos, quando Deus estabelece o capítulo 5 e coloca aqui para mim, Ele diz assim: Jaime, o que eu mais quero de você é a maneira como você vem no meu altar. Deus não está aqui pensando: hoje eu estou muito feliz com ele. Isso é secundário, terciário, eu não sei que nível está, mas eu vou contar para você, está lá no final da curva. O que Deus quer de você hoje é outra coisa.
Deus quer um coração puro, quebrantado, um coração sincero, um coração entregue aqui no altar de Deus. É por essa razão que Pedro, quando faz isso, talvez ele se reportou àquele ofertório de Jesus com aquela viúva. Diz, essa aqui foi a mais nobre hoje, porque ela deu o que ela tinha de tudo, foi o tudo que ela entregou. O que ela entregou, pastor? Ela entregou 2 insignificantes moedas, para Deus estabelecer para mim e para você. Igreja, irmãos, o mais importante hoje, não é a cor da gravata, não é a roupa, não é o vestido, não é o carro, não é nada. O mais importante é a essência do teu coração. O que Deus quer hoje é a essência do coração. Enquanto a gente não entender isso, irmãos, enquanto a gente ficar colocando barreiras, colocando obstáculos, uma coisa que eu tenho uma dificuldade muito grande, é fazer eventos com pagamento. Olha, tem que fazer inscrição. Meu irmão, isso me dá até coceira, Porque coisas de Deus não podem ser bilhetadas ou etiquetadas, porque nós estamos tratando com algo que não é nosso. E ele disse, dai de graça o que de graça recebeste. A gente não pode colocar valor em alguma coisa que não é nossa. Você pode botar valor numa coisa que não é tua? Você pode dizer, essa água aqui eu quero 10 mil por ela. Você pagou por ela? Não, me deram. E você está vendendo. Quer dizer, te deram e você está botando preço nisso. Você pagou quanto para ter isso? Nada. E por que você está querendo botar preço? Você perdeu o juízo. Deus estabelece no capítulo 5, irmãos, que a gente precisa reformular algumas coisas dentro de nós. Quando eu saio de casa e eu concordo com a esposa que vou vir para a igreja, eu tenho que ter apenas um sentimento no meu coração. Eu vou estar com o coração puro, limpo e quebrantado na presença dEle. Pastor, não importa o que eu estou levando, não importa nem se eu não tenho absolutamente nada. Mas o que eu vou fazer é dar o meu melhor. Toda vez que tiver um ofertório na igreja, uma palavra para você. Pastor, eu não tenho um centavo no bolso, por isso eu não vou pegar o envelope. Nunca mais faça isso. Pegue toda vez que você tiver, pegue envelope. Você não tem nada. Você vai dizer, Senhor, eu estou pegando, Senhor, esse envelope hoje. E tu conheces, tu sabes que eu não tenho um centavo aqui comigo, Pai. Mas se tivesse, tu sabe meu coração, que estaria te ofertando hoje. Então eu estou pegando vazio, estou entregando vazio, acreditando que a minha história vai mudar. Acreditando que vai ter um milagre. Eu estou entregando vazio contra mim, contrariado, porque não era assim que eu queria fazer. Eu estou contrariado comigo, porque não é assim que eu queria. Mas pela força da minha necessidade eu estou fazendo. Mas tu conheces o meu coração. Agora, irmãos, veja só, quando esse casal vem e traz aquela montanha, aquele bolo de moeda, não sei se era alto ou se era baixo, alguém ali pensou, pô, que bacana, olha só, está abençoando mais uma vez. E Deus disse, tá não, era melhor não ter feito isso. Ou seja, Deus não espera que você venha à igreja para trazer oferta, Deus espera que você venha para trazer teu coração. Deus não está aqui, oh, meu Deus, manda muita gente hoje. Não, irmãos, em nome de Jesus, 1000 vezes não. Deus quer que você venha com o coração aberto, escancarado. Deus, eu vim hoje te celebrar o teu nome. Se virar de ponta cabeça, balançar, não vai cair nem um fiapo de cabelo. Mas por que você está indo? Para celebrar o nome dele, porque ele merece. Eu vim adorar, eu vim me prostrar diante dele, eu vim me rasgar diante dele. Irmão, se Deus não estabelece isso, o diabo vai criar uma base legal para dizer que é negócios, que é business. Alguns equívocos têm acontecido nos últimos dias. Faz-se campanha de não sei o quê, vai para lá, vem para cá, mas a campanha, ela pressupõe um valor, uma taxa. Irmãos, o nome disso é heresia, ou o nome disso é insanidade, ou o nome disso é loucura. É loucura. A única oferta que Deus espera de mim e de você é um coração rasgado.
É um coração quebrantado. Se o diabo disser para você, não, eu vou fazer isso, porque eu vou lá e eu vou impressionar. Não faça isso. Não entre nesse caminho, porque esse caminho termina em morte. Esse caminho termina em morte. Irmãos, o que Deus vai fazer com a oferta da viúva pobre, vai ter mais significado que a doação do magnata. Porque o que vai dar o significado não é o valor quantitativo. O que vai dar significado é a mão de Deus ali em cima. É a mão de Deus que vai dar o significado. É a mão de Deus que vai fazer um milagre acontecer. O sobrenatural acontecer. Esse capítulo 5, então, ele está aqui para estabelecer para nós santidade. É o que Deus espera. Coração puro, transparência, verdade. Porque se não tem o capítulo 5, os 11 primeiros versículos, alguém vai dizer, está vendo aqui? É isso aí, é por aí mesmo. Aí, quem pegou uma carona nisso? O povo de Roma, a outra romana, quando criou o purgatório. E o purgatório foi criado da seguinte maneira: a família morreu, deixou propriedades, olha, tá mal. Agora, se vocês trouxerem alguma coisa, fizerem uma doação, alguma coisa, vai mudando de status, vai melhorando um pouquinho. Aí você chega aqui na Rio Branco e entra nas portarias e você vai ver que dezenas de prédios ali são todos da ordem terceira, ordem quarta, ordem quinta, ordem sexta, ordem não sei o quê. Tudo foi doação. Para quê? Para ver se ameniza o fogo lá que está queimando aquele ente querido. Irmãos, a igreja de Jesus é outra. A igreja de Jesus, ela não está vivendo por causa do dinheiro. A igreja de Jesus não celebra culto por causa de oferta. A igreja de Jesus não está caminhando em cima disso. A igreja de Jesus está dizendo: Deus, o que nós queremos é que o povo inteiro venha com um coração diferente no teu altar. Entretanto, certo homem chamado Ananias com sua mulher, vendendo uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, em nome de Jesus, nesta noite eu quero declarar que nunca haja no teu coração um acordo com fundamentos diabólicos, satânicos. Que todo o teu acordo para vir para a igreja, pastor, hoje nós estamos criando, esse texto vai se ampliando, não dá tempo hoje. Não, estou indo para a igreja que falaram que lá é bom para casar. Eu estou indo para a igreja porque falaram que lá é bom para mudar de vida, lá é bom para ter uma ascensão social, lá é bom para se conectar. Irmãos, igreja não é maçonaria, igreja não é Lions, não é Rotary, igreja é apenas a noiva de Cristo. É a noiva. Estamos aqui para adorar a Deus. E se não tiver nada, se acabar o tempo, irmãos, imagine você se vem uma perseguição, olha, não pode mais ter igreja, não pode mais ter santuário, está proibido, a lei proibiu. O que a gente faz? Todo mundo desvia? Não. A gente vai se reunir em algum descampado qualquer aí. A gente vai para algum descampado, vamos pegar aqui a Washington Luiz, aqui tem um terreno vazio, vamos fazer uma celebração aqui. Mas e os bancos? Que banco, meu irmão? A gente senta no chão, que banco, irmão? A gente senta no chão. Vai ser como na África, que chegam bem antes e ficam lá cantando para a glória descer, não tem telhado, a chuva cai, todo mundo molhado, e aí o que faz? Cancela nada, irmãos. Vamos servir ao Senhor com alegria. Irmãos, nós não estamos vinculados a absolutamente nada. A igreja precisa porque ela tem que pagar a conta de luz, a conta de água, ela tem que pagar a luz do ar-condicionado. São circunstâncias, mas não são elas que não nos movem. Elas não nos movem. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Isso não nos move. A gente não vai entrar em aventura, não. Vamos botar aí um programa de televisão para gastar aí não sei quantos milhões. Mas vamos. Não. Isso não nos move. A gente vai dar um passinho de cada vez. Deus, a única combinação que eu quero ter em casa quando saio é te servir e te adorar. Eu não quero ter preocupação. Não. Eu tenho que ver porque hoje vai ser mais. Me permita. Algum tempo atrás, hoje parece que diminuiu um pouquinho, mas em algum canto ainda deve ter.
na entrada da igreja tinha o nome dos dizimistas. Eu já vi isso. Aí você entrava e olhava lá, e lia lá. Ia lá, vou dar um nome aqui qualquer. Ia lá, Marco Antônio não está lá. Olha lá, já tem 3 meses riscado, nada. Olha lá, ia lá. Marco Antônio, Sérgio Paulo, Fernando da Azambuja. Outras técnicas é o envelopinho que o pastor bate o carimbinho. Santa Ceia, tem que mostrar o envelopinho. Cadê o envelope desse mês? Ah, pastor, então não. Então não. Quando você trouxer, você dizima. Eu conheço uma pessoa que pegou o envelope do pedido de oração e foi levar no local. Aí, uma pessoa até muito conhecida de minha parte. E chegou lá, veio entregar para ir para... Mas cadê o valor? Não, mas não sabia. Não, só com valor. Para orar a campanha, é envelope, mas o valor é tanto. O valor precificado. O valor é X. Mas eu não tenho. Então não. Então é outra oração. A oração de quem não tem é aquela ali. É alguém que eu conheço. É alguém que viveu essa experiência. A gente está rindo? É para chorar. É para chorar. A igreja de Jesus, todos têm o mesmo coração, a mesma alma. Aí Deus começa a fazer um mover. As pessoas estão vindo. E alguém, olha, está vendo? Está vendo como é que fala? Olha lá, está todo mundo trazendo. Aí vem um lá, também vou ganhar conceito. E Deus, mata um e mata o outro. Mas esse texto, capítulo 11, tem uma coisa ainda que é mais complicada de entender. Se você ler aqui com cuidado, diz o texto assim, versículo 5, capítulo 5, versículo 5. Ouvindo essas palavras, olha só, ouvindo essas palavras, Ananias, presta atenção nisso, caiu e expirou, morreu. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, levando-o, o que diz? O que diz? Versículo 7. Quase 3 horas depois, entrou uma mulher de Ananias. Não. Esse texto tem 2 coisas. Quem diz para mim a primeira coisa estranha nesse texto? Se ninguém falar, eu vou ficar muito triste. Não, está claro. Eu vou ler de novo. Bota o 6, presta atenção. Lê com cuidado. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram. 6. Quase 3 horas depois, entrou a mulher, a esposa de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Se ninguém disser, eu vou ficar muito triste hoje. Abel falou, sepultaram Ananias sem nem comunicar a mulher. O marido foi sepultado. E nem a mulher velou o corpo. A mulher nem deu a última olhada. A mulher nem soube. Pastor, está na Bíblia. A mulher nem soube. Quando ela chega 3 horas depois, o varão já está sepultado. Ela nem soube. Ela não viu. Ela não deu a última olhada. E nem deu para processar, porque ela também morreu. Por que isso, pastor? Para Deus estabelecer a radicalidade do texto. Essa coisa absurda, porque se você olhar o Antigo Testamento, a morte era velada e chorada. Para Deus usar essa radicalidade, Deus estava dizendo, esse assunto é sério. Esse assunto é inegociável. Pum!
Pastor, eu sei onde mora a esposa dele. Ninguém. Pastor, eu conheço, ele mora na rua de baixo. Vou lá chamar. Pastor, ele tem 2 filhos, 3 filhos. A gente não vai saber. O texto não vai dizer quantos filhos ficaram. Pastor, por acaso ele é meu primo. Eu conheço a esposa dele. Ninguém. O homem caiu durinho e ninguém. Temor em todo mundo. Pegam o corpo, levam para sepultar. Ninguém comenta, ninguém divulga, ninguém fala. O culto continua debaixo do temor de Deus. 3 horas depois, ninguém canta. Ih, minha senhora, ela nem chorou, ela nem sabe que ele está morto. Ninguém deu condolências para ela. Deus vai cuidar da senhora, tenha certeza. Ninguém, ela entra e ninguém dá uma única palavra para ela. Ela vem até a frente, ele diz: você confirma a história do teu marido? Foi por tanto que ele vendeu? Ela foi. Está chegando a turma dos diáconos que levou. Está chegando aí os rapazes que levaram. Aí só aquela soube que levaram o teu marido. E eles vão levar você agora também. Puf. Meu irmão, esse texto é muito forte. Por que Deus fez isso, irmãos? Para dizer para mim e para cada um de nós: igreja não é negócio. Quem pensar e quem olhar a igreja a partir da lente do negócio, e a gente não vigia, e tem gente que fica olhando e fica... está transitando no fio da morte. Irmão, se tem uma coisa que Deus não negocia, é esse tema. Deus não brinca com esse tema. Esse tema é radical. Pastor, mas que Deus é esse? Podia ter dado pelo menos a notícia para ela, para ele lá chorar. Coitadinho, amei tanto, amor da minha vida. Não tem choro. Enterrou, chegou ela, pum, morte também, enterra também. E o texto vai dizer que a partir daí, versículo 11, coloca o versículo 11 agora. Olha o que isso provocou. E sobreveio. Eu gosto desse adjetivo, irmãos. Temor já é uma coisa séria, não é? Temor já é uma coisa séria. O temor está adjetivado. E sobreveio grande temor a toda a igreja. E o temor resvalou para a sociedade. O temor atingiu a igreja e o temor atingiu a comunidade que a igreja está inserida. O que está faltando hoje? É exatamente voltar a viver essa palavra. Porque estamos sendo motivos de risos, comentários, chacotas e piadas. Por que razão? Porque está faltando isso. E a culpa a partir de quem? A partir do altar, a partir do ministro, a partir do comando. Porque a Bíblia diz que quem mais recebeu, mais vai ter que prestar conta. Então, quando não há exemplo no comando, a coisa vai se perdendo pelo meio do caminho. Por essa razão, a igreja está sendo olhada de forma diferente. E as leis estão sendo votadas para o quê? Cobrar a igreja, taxar a igreja e Por quê? Porque a sociedade não está vendo o que estava vendo em Atos capítulo 4, os últimos versículos e de 1 a 11 do capítulo 5. E a minha oração nesta noite é que Deus restaure novamente isso. Amém? Que Deus restaure novamente isso. Que Deus restaure uma noiva, uma igreja. Não é Assembleia de Bom Sucesso, não. Mas uma igreja de Cristo. A noiva do Cordeiro. Que Deus restaure novamente essa igreja. Que ela seja sem mancha e sem mácula. E é que ela seja uma igreja que vai dizer: Deus, estamos aqui para ser apenas igreja. E as outras coisas vão acontecendo naturalmente. Amém? O que Deus quer hoje de você? Diga, um coração sincero. Que acordo você deve trazer para a igreja hoje? Um coração que vê se eu estou indo hoje lá para render graças ao meu Deus, adorar o meu Deus. É por isso, então, quando nós tratamos do tema oferta, em nome de Jesus, nunca
Nunca deixe passar pelo teu coração que essa é a razão pelo qual o culto está acontecendo. Nunca permita que isso aconteça. A oferta é apenas um aspecto desse culto. Mas sem a tua oferta, sem o envelope, esse culto deve acontecer para Deus todos os dias na nossa vida. Todos os dias. Você pode dizer amém?